Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal, ao canal Palavras Vivas. Eu sou o vosso irmão Clebson Luiz e este é o meu canal Palavras Vivas. Se você não é ainda um inscrito deste canal, eu te convido a se inscrever no meu canal, a ativar o sininho das notificações, a compartilhar o nosso conteúdo para que outras pessoas recebam também a edificação através da palavra de Deus. Portanto, recebam meu abraço e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Nesta ocasião, eu quero ainda continuar falando sobre a temática anjos ou angelologia, que é o estudo da origem, ministério e ofício dos anjos. Nesta ocasião, eu gostaria de falar sobre o anjo do Senhor, sobre este anjo que nas páginas seletivas da Bíblia Sagrada era um anjo diferenciado, era um ser diferenciado. Portanto, vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. Queridos, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ela revela para nós este ser que se manifestava de forma esporádica, muitas das vezes, de forma esporádicas, momentâneas no Antigo Testamento. O anjo do Senhor, ele aparecia em ocasiões específicas, desde o Antigo Testamento, trazendo mensagens de Deus, trazendo livramento para os seus servos, trazendo proteção para a liderança de Israel e orientando os militares e estrategistas da nação de Israel para que eles obtivessem êxitos em suas guerras e em suas jornadas. O anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? Quem era ele? Que figura enigmática foi esta que apareceu no Antigo Testamento e que trazia sempre algo novo direto do trono de Deus? Se você analisar com muita precisão no Antigo Testamento, a expressão anjo do Senhor, ela aparece com letras maiúsculas, não é? Ela aparece no Antigo Testamento com letras maiúsculas. Por quê? Porque aquele anjo ali não era um anjo qualquer. Aquele anjo ali era o próprio Cristo que se revelava esporadicamente no Antigo Testamento, não é? Através do seu poder e através da sua glória. Portanto, o anjo do Senhor, este anjo do Senhor, ele era o próprio Cristo, ou seja, uma manifestação do Verbo de Deus antes da encarnação ou pré-encarnado. Dentro da teologia, esta manifestação de Cristo como um anjo do Senhor no Antigo Testamento, ela é chamada de teofania. Teofania, não é? Vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e fania, ouvir, revelar, manifestar ou falar. Literalmente significa Deus se revelando ou Deus falando, não é? Ao seu povo. Portanto, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, ele se revelava em ocasiões específicas, amando de Deus, cumprindo as suas ordens, para livrar o povo de Israel, para livrar os líderes de Israel, os soldados e guerreiros de Israel. Mas ele também se revelava em ocasiões extraordinárias, quando era necessária a sua intervenção imediata e urgente. Como, por exemplo, ele revelou-se a Abraão no Monte Moriá, quando o mesmo foi sacrificar o seu amado filho Isaque. Em Gênesis, no capítulo de número 22, e o versículo 15 está escrito: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Ele já havia bradado no versículo 11, não é? Mas ele aqui brada pela segunda vez. No versículo 11 está escrito: mas o anjo do Senhor, veja que está com letras maiúsculas, não é? Era o próprio Cristo em forma de teofania. Mas alguns teólogos dizem também que era o próprio Deus, não é? Que Cristo é Deus.
Cristo é Deus, ele era Deus, ele é Deus e é a segunda pessoa da Trindade, o verbo que se fez carne, o verbo que estava com Deus, e a Bíblia diz que o verbo era Deus. Jesus Cristo é Deus. Nós afirmamos categoricamente a sua divindade, a sua deidade, o seu poder e a sua glória. Versículo 11 do capítulo 22 do Gênesis, veja a revelação do anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo, veja que não era um anjo qualquer, este anjo aqui ele faz juramento. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Né? Era Deus falando. Aquele anjo era o próprio Cristo, era o próprio Deus. Diz o Senhor: Porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí ele vai falando, vai se revelando e fazendo promessas a Abraão. Então ele se revelou para Abraão. O anjo do Senhor revelou-se, não é? No princípio da história dos patriarcas, aprouve a ele revelar-se ao velho patriarca Abraão quando este foi sacrificar Isaque. Ele também, o anjo do Senhor, em suas múltiplas manifestações veterotestamentárias, ele revelou-se também a Moisés, não é? O próprio Deus prometeu que enviaria o seu anjo para livrar Moisés em sua viagem, em suas caminhadas. Eu não lembro agora, mas lá em Êxodo fala que Deus disse: enviarei o meu anjo para que ele vá contigo e te livre de todo mal. O anjo do Senhor também revelou-se a Josué. Vamos ler Josué capítulo 5, a partir do versículo de número 14, se não me fugiu da memória. Josué capítulo 5, você vai ver como este anjo revelava-se no Antigo Testamento, cheio de glória, poder e majestade. E a prova de que este anjo é diferente de todos os outros anjos, porque este anjo, o anjo do Senhor, ele era o único e foi o único anjo que recebeu a adoração, que era digno de ser adorado. Este foi único, não é? Josué capítulo 5, versículo 13, ele já estava em batalhas, em momento de muitas guerras, já havia celebrado a Páscoa e dentro daquele contexto ali o anjo do Senhor apareceu a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, ao pé da cidade das palmeiras, não é? Jericó, diga-se de passagem, é uma das cidades mais antigas do planeta, do mundo, juntamente com Damasco. Levantou Josué os olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem. Era o anjo do Senhor. Aqui aparece como um homem, né? De forma metafórica, que tinha na mão uma espada nua. Veja que este anjo do Senhor, ele traz uma espada nua, uma espada afiada, reluzente e desembainhada. Uma espada nua na mão. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué estava em guerra e precisava discernir quem era aquela figura, quem era aquele ser, quem era aquele personagem. Aí ele diz: tu és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Olha a resposta do anjo. E disse o anjo, e disse ele: não, eu não sou teu inimigo, mas venho agora como príncipe, em outra versão diz chefe, do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? Veja que Josué trata aquele anjo como Senhor. Que diz o Senhor a mim que sou seu servo? Então aquele anjo ali era o próprio Deus, ou o próprio Cristo, não é? Em forma de teofania, em suas manifestações no Antigo Testamento. Este anjo do Senhor, ele era diferente de Miguel, de Gabriel, dos querubins, dos serafins, dos arcanjos. A literatura judaico-rabínica, ela traz vários anjos. Os judeus acreditam muito em anjos.
ela fala do anjo Anrafel, do anjo Rafael, do anjo Uziel. Existem vários anjos dentro da tradição rabínica judaica, não é? E dos livros apócrifos dos judeus. Mas este anjo aqui, ele era diferenciado. Era o próprio Cristo em forma de teofania. Malaquias também profetizou acerca deste anjo. Vamos ler Malaquias, penúltimo livro do Antigo Testamento, último livro do Antigo Testamento, não é? Depois de Zacarias, vem Malaquias, capítulo de número 3. Malaquias, livro do profeta Malaquias. Vamos ler Bíblia. Vamos comer a palavra, irmão. O que edifica a gente é a palavra. Não é blá blá blá, não é conversa mole, não é movimento, não são movimentos estranhos. O que edifica o cristão é o estudo sistemático da palavra de Deus, é o estudo sistemático, pedagógico, não é? E autêntico das Escrituras Sagradas. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e versículo de número... Deixa eu encontrar aqui para vocês, capítulo 3, e versículo de número... É um texto muito poderoso que Malaquias fala sobre este anjo. Glória a Deus. Ou é o capítulo 3 ou é o capítulo 2. Ou é o capítulo 3, irmãos, ou é o capítulo 2. Deixa eu encontrar aqui. Bom, mas ele revelava-se no Antigo Testamento, ele revelava-se para a liderança judaica, para a liderança da casa de Israel. Malaquias chama este anjo, não é? De um anjo do concerto. Em outra versão diz anjo da aliança. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. E versículo, capítulo 3, e versículo 1, vamos ler. Diz assim: profeta Malaquias profetizou dizendo: Deus na boca do profeta falou dizendo: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está em pauta, neste texto aqui, dois anjos. Primeiro, Deus promete enviar o primeiro anjo. Ele diz: eis que envia o meu anjo, que profeticamente aqui se referia a João Batista, que prepararia o caminho para a vinda e advento do Messias. Na parte B do versículo está escrito assim: de repente virá ao seu templo o Senhor, Cristo também, a quem vós buscais, os hebreus, Israel, e os gentios também pode ser aplicado para os gentios, mas especificamente, exegeticamente para os hebreus. A quem vós buscais, o anjo do concerto. Olha aí, o anjo do concerto. O anjo do Senhor, aqui no texto de Malaquias 3, é chamado de anjo do concerto. É possível que você tenha uma versão que diga anjo da aliança ou anjo do pacto. O anjo do concerto a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, eu citei 3 episódios na Bíblia onde este anjo do Senhor, ele apareceu e se revelou. Se revelou para Abraão, se revelou para Josué, se revelou aqui para o profeta Malaquias e para o povo de Israel. E existem outros textos onde o anjo do Senhor, ele revelava-se, trazendo livramento, trazendo resposta de Deus, trazendo coisas novas, manifestando o seu poder, a sua glória, dando livramento para os soldados de Israel, para a liderança de Israel, para os líderes da casa de Arão, enfim. Então, este anjo do Senhor aqui era o próprio Cristo em forma de teofania, revelando-se nas páginas do Antigo
Testamento, não é? Quando chega no Novo Testamento, aí o Verbo se faz carne, habita entre o povo, e o povo viu a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, até então ele estava de forma, entre aspas, oculta, somente dando lampejos de revelações no Antigo Testamento. Estou me referindo a Cristo, ao Messias, dando lampejo de revelações e manifestações esporádicas no Antigo Testamento, até se manifestar, se encarnar, se tornar o Verbo de Deus que viria e que veio ao mundo para salvar toda a raça humana. Então, anjo do concerto, quando você lê a expressão anjo do concerto e anjo do Senhor, ou anjo da aliança no Antigo Testamento, ali era o próprio Cristo em forma de teofania, revelando-se para o seu povo e para aqueles que haviam de herdar a salvação. Portanto, fica claro que o anjo do Senhor no Antigo Testamento era o próprio Cristo antes da encarnação do Verbo, revelando-se em forma de teofania. Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado por ficar comigo até aqui e até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.